para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E aí? Pela desobediência, e a gente vai seguir aí agora, pela desobediência e falta de confiança deles no Senhor, eles foram pouco a pouco perdendo a terra para seus inimigos, até que finalmente os babilônios vieram e os levaram completamente. Eles foram levados para o vasto sistema da Babilônia, que significa confusão, que é uma figura da confusão religiosa. Muitos dos vasos do templo foram levados e incorporados ao paganismo da Babilônia, enquanto enquanto os filhos de Israel estavam naquela terra de confusão religiosa, havia apenas um vestígio de sua adoração dada pelo próprio Deus. Seus vasos de adoração estavam lá, mas todos estavam misturados com aquele imenso sistema que não era de Deus. Que imagem triste do fracasso. O que devemos ver nesta triste imagem é uma correlação com a história da igreja. Pouco tempo depois de Deus haver estabelecido a igreja na simplicidade da adoração e serviço cristão, também houve um abandono da sua palavra. Não demorou muito para que a grande ruína e fracasso de que temos falado chegasse ao testemunho cristão. Consequentemente, a igreja, como um todo, também foi levada à confusão religiosa. O abandono hoje é tão grande que o verdadeiro cristianismo bíblico é quase irreconhecível em meio a todos os acessórios estranhos que foram introduzidos ao nome de Cristo. Que triste testemunho da ruína daquilo que foi o depósito da mais alta verdade já revelada ao homem. Depois que os filhos de Israel passaram 70 anos na Babilônia, houve um exercício entre alguns deles de voltar a Jerusalém. Depois de ouvir o decreto de Ciro, rei da Pérsia, a preocupação deles naquela época era adorar a Jeová da maneira e no local que Deus havia originalmente designado. Assim, Jesua e Zorobabel, e mais tarde Esdras e Neemias, com 42 mil judeus, partiram da Babilônia. Esdras 1, 2. Voltar a Jerusalém significava deixar ou separar-se a Babilônia. Deixar a Babilônia significa deixar muitos de seus irmãos que não estavam preocupados em sair da confusão que havia naquela terra. A correlação é óbvia. Deixar as denominações significará o mesmo para nós e envolverá a separação dos verdadeiros crentes que são bastante felizes nesses lugares. Encontrei. Acho que não vai ter. Se o irmão quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade, tá? Ah, tá certo. Você quer que segue esse daqui agora, Leão? É, só um comentário, no parágrafo anterior que ele estava falando, ele estava fazendo uma comparação com o que foi Israel, quando Deus chamou Israel para ser o testemunho lá em Jerusalém, o templo seria lá, tudo, e eles começaram a se envolver com idolatria, né, fazendo coisas que no final tinha muito pouco do que Deus tinha estabelecido, né? O templo, os vasos, tudo eles estavam levantando alto
aos ídolos pagãos que existiam em volta dele, das nações, e começaram a mudar até o templo, né? Os utensílios que ficavam no templo, eles tiravam e punham as coisas dos ídolos e tudo. Então, Deus, como havia na lei, que se eles fizessem isso, se misturassem com o povo, assim, que Deus ia tratar com eles, eles iam ser dispersos pelas nações, foi o que aconteceu. Então, é só o juízo de Deus, eles acabaram se separando, depois foram levados cativos, os que estavam em Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia, né? E mais tarde restaurados. Nessa restauração, em Esdras e Neemias e também em Zorobabel, o primeiro grupo de israelitas que voltaram para Jerusalém foi primeiro para levantar os muros da cidade, e depois eles levantaram o templo. Eles fizeram, teve um lapso de tempo entre reconstruir o templo e também levantar os muros da cidade, né? Mas tudo isso foi feito, Deus permitindo que essas coisas acontecessem para eles aprenderem o que tinham feito de errado. Então. Mas o que voltou foi muito pouco. E ele compara isso com o que foi a igreja. No início, o Senhor estabeleceu a igreja para ser um só aqui na terra, representando o testemunho de Deus aqui, e para que o mundo visse em nós a mesma unidade que existia entre o Pai e o Filho. Mas nós vemos pela história da igreja, o que aconteceu foi que aos poucos foram acrescentando doutrinas e dividindo-se por causa de doutrinas, não que tenha caído em idolatria, a maior parte da cristandade não chegou a se envolver tanto com idolatria, no sentido, por exemplo, como nós vimos a Igreja Católica cair, né? O catolicismo romano caiu muito nisso, que hoje eles já são menos intenso, mas no período medieval era pura idolatria mesmo, né? E comércio e tudo mais. Mas o que aconteceu? Assim como eles tiveram, da parte do Senhor, a chamada de um pequeno número para continuar sendo seu testemunho e voltar a estabelecer o templo e a adoração como era no Velho Testamento, assim também a igreja, quando caiu, ficou um remanescente, que é a Filadélfia, em Apocalipse, que fala, né? Que Deus restaurou, ainda que em fraqueza, eram poucos, né, que voltaram, e esses poucos ainda dividiram também, e hoje nós estamos na Laodiceia. Então, essa comparação que ele faz entre o que aconteceu lá com o povo de Israel é o mesmo que aconteceu com a igreja. O abandono do princípio que Deus colocou. E nós, então, não que vamos dizer que todos os nossos irmãos cristãos espalhados nas denominações são idólatras ou não são verdadeiros. Tem muitos cristãos verdadeiros lá, realmente creram em Jesus como Salvador, são selados com o Espírito Santo, tudo. Mas o que Deus pede agora é que saiam do meio dessa corrupção que é os vasos de desonra nessa grande casa. Deus nunca pediu para que nós saíssemos da casa, porque nós não podemos sair da casa de Deus. A casa de Deus compõe-se de todos aqueles que se dizem cristãos, verdadeiros ou não. Assim como Israel, nem todo Israel era verdadeiro. Tinha alguns que era só de nome ou só de descendência, mas eles não seguiam nada. Eram totalmente longe disso daí, né? Então, esse parâmetro, essa comparação que ele faz é porque ele vai entrar nesse próximo assunto que nós vamos ler agora, que é como hoje as pessoas que estão nas denominações, quando você fala no terreno de reunião, eles resistem a isso. 7 objeções comuns que eles clamam dizendo, eu não tenho que me separar dos meus irmãos. Então, nós vamos ver cada uma delas aí, e ele fala delas e mostra a base na Escritura, por que nós não devemos pensar como esses denominacionais pensam. Né? Só isso. Então vamos lá, a gente vai ver essas 7 objeções agora. São 7 objeções comuns para não se separar dos sistemas denominacionais. Antes de respondermos a essas objeções frequentemente usadas, queremos deixar claro que não temos a intenção de tentar convencer alguém contra sua vontade,
A Escritura diz: subverter o homem em seu pleito, ou sua causa, não não o veria o Senhor? O Senhor não aprova. Lamentações 3:36. Se uma pessoa está feliz em permanecer em seu grupo eclesiástico, não temos nada a dizer a ela. Nossas observações são dirigidas aos cristãos que estão realmente preocupados com onde e como Deus gostaria que eles estivessem reunidos para adoração e ministério. Além disso, não queremos responder essas coisas com um espírito contencioso. Certamente não é nossa intenção criticar outros cristãos. Ao comentar essas justificativas apresentadas, confiamos que o leitor entenderá que não pensamos que somos melhores do que outros cristãos que continuam com o arranjo humano de coisas na casa de Deus. Nosso objetivo é mostrar a falsidade dos argumentos que as pessoas usam para querer permanecer em uma posição que a palavra de Deus claramente diz aos cristãos para se separarem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeiro, não devemos julgar outros cristãos. Às vezes as pessoas dizem: eu não gostaria de me separar da minha igreja, mesmo que eu visse algumas coisas que não estivessem corretas, porque se eu me separasse, estaria julgando os que praticam essas coisas, e a Bíblia diz que não devemos julgar uns aos outros. Percebemos que, para algumas pessoas, as coisas que discutimos soam como vindas de um espírito farisaico e de julgar outros cristãos. Confiamos com boa consciência diante de Deus que não estamos julgando os motivos de outras pessoas, pois somente Deus é o juiz dos motivos. Mas, na Escritura, nos é ensinado a julgar as doutrinas de uma pessoa, suas ações e seus frutos. E aqui o irmão sempre dá as referências aí de onde está cada passagem dessas que ele cita aqui, né? Com a ajuda do Senhor, mostraremos pelas Escrituras que a ordem atual em toda a cristandade para adoração e ministério não está de acordo com a palavra de Deus, e que a palavra de Deus julga que essa ordem de coisas está errada. Como cristãos, somos chamados a julgar aquilo que a palavra de Deus julga. Este princípio é dado claramente em Apocalipse 18:20. Diz assim: Deus julgou o vosso julgamento sobre ela. Depois que os verdadeiros crentes forem tirados para fora da cristandade, no arrebatamento, toda a ordem humana de coisas nela culminará na falsa igreja no livro de Apocalipse, sob a figura do mistério, a grande Babilônia. Deus executará seu julgamento sobre a cristandade, usando a besta para destruir todo aquele sistema e ela desaparecerá para sempre. Apocalipse 17:16. Quando isso acontecer, todo o céu celebrará com alegria, e os santos de Deus serão informados. Deus julgou o vosso julgamento sobre ela. Isso mostra que, antes desse tempo, os crentes de mente correta já haviam passado seu julgamento sobre a cristandade. Naquele dia vindouro, Deus fará com que o julgamento desses crentes seja justificado publicamente pela execução de seu julgamento sobre ela. Isto mostra claramente que os cristãos devem julgar o que não é bíblico na cristandade e se separar disso. O Velho Testamento tem outra figura que ilustra este ponto. Jeroboão trouxe para Israel um novo sistema de adoração que era totalmente de sua imaginação. Ele não tinha nenhuma orientação vinda de Deus para fazer aquilo. No entanto, ele fez 2 novos centros de adoração em Israel, um em Betel e outro em Dan, estabelecendo também um novo sacerdócio nesses lugares, semelhantemente à ordem de Deus em Jerusalém. Ele fez isso para dar ao povo a sensação de que sua nova ordem de coisas vinha de Deus, pois tinha a aparência da ordem de Deus estabelecida em Jerusalém. Mas Jeroboão fez Israel pecar, incentivando-os a adorar nos centros que criara.
É necessário mencionar que isso desagradou ao Senhor. Foi um grande pecado. Pouco tempo depois, o Senhor enviou um profeta a Betel para clamar contra o altar que Jeroboão havia construído ali. O profeta clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Observe com atenção. O profeta clamou contra o altar, não contra as pessoas que ali adoravam. O altar, com seu bezerro sendo o ponto focal da adoração em Betel, representava todo o sistema de coisas que Jeroboão tinha estabelecido. Isso ilustra nosso ponto. Não clamamos contra ou julgamos nossos irmãos que estão misturados com a confusão na casa de Deus, mas contra o sistema, porque não é de Deus. A mensagem do profeta incomodou muito Jeroboão, e ele atacou o profeta. Mas ao fazê-lo, sua mão ficou seca. Mesmo assim, o profeta orou pela restauração da mão de Jeroboão. Isso prova que ele não tinha intenção de atacar Jeroboão ou o povo, mas apenas queria o bem e a bênção deles. Da mesma forma, quando é mencionado o assunto da separação da confusão na casa de Deus, muitos cristãos que não desejam deixar esse sistema de coisas ficam pessoalmente ofendidos, como Jeroboão. No entanto, não é nossa intenção atacar quem quer que seja, mas falar a verdade de Deus em amor. Nunca devemos ofender alguém, mas quando a verdade chega a alguém que não a quer, às vezes essas pessoas ficam ofendidas com a verdade. Se for esse o caso, devemos deixá-las com o Senhor. Frequentemente também, elas não só ficam ofendidas, como elas atacam, ou tentam agredir, ou tirar a razão do que a gente está falando, né? Muitas vezes, até para justificar o que eles estão fazendo de contrário à palavra, eles interpretam a palavra e deturpam a palavra, ou distorcem o que foi falado para que se encaixe na doutrina que eles estão falando, né? Então, isso é muito comum a gente ver. Você vai falar do lugar de reunião, eles já dão títulos para nós, né, de igrejado, desigrejado, que chamam, muitos chamam. E os que se sentem mais ameaçados foi mesmo do mesmo jeito quando o Senhor esteve aqui, né? Quem foi que se sentiu ameaçado e que se opôs ao Senhor, né? Que instigou a população, ao povo, a dizer: fora com esse, não queremos que reine sobre nós. Foram exatamente os príncipes e os sacerdotes, porque eles temiam que iriam perder sua posição eclesiástica, a sua importância como representantes de Deus na terra que eles se achavam, né? E isso hoje acontece do mesmo jeito. Você fala com as pessoas que professam sinceramente serem cristãos e estão lá envolvidos em uma denominação, quando o chefe lá fica sabendo, ou o pastor, ou quem for que seja, né, conforme a denominação, é uma coisa que o nome que eles dão, eles partem para agressão, muitas vezes ofendendo, e não cabe a nós discutimos com os líderes. Lembrar sempre, irmãos, que nós sempre temos os que lideram e os que são liderados. Aos que são liderados, na maioria das vezes, são enganados. Nós devemos buscar, tentar trazer eles à sensatez, na palavra e mostrar na palavra. Mas aqueles que são os que lideram, eles não lideram porque são verdadeiros crentes que estão lutando pela verdade. Eles estão lutando pela razão, por sua própria, o seu próprio benefício. Eles querem a posição, eles querem o dinheiro e muitas coisas. Eu não estou acusando levantamento ninguém, mas é o que o homem faz. Não é, eu não estou dizendo que só esses pastores que fazem isso, mas muitos têm esse sentimento de que devem receber alguma coisa pelo que estão fazendo, né?
e nós sabemos que não é assim que Deus estabeleceu as coisas. Então, o que ele diz no finalzinho desse parágrafo aqui, não é que nós estamos julgando as pessoas que estão nas denominações, mas as doutrinas que são ensinadas, a gente tem que julgar, porque nas passagens que ele mostra, entre elas está de 1 Coríntios 14, o que fareis quando vos reunís? Um tem salmo, tem fala dois ou três, os outros julguem. Julguem o quê? Os irmãos? Não, julguem a doutrina que está sendo ensinada. Não é? Então, nós temos que julgar o mal, sim, no nosso meio. Se nós não tivermos o julgamento, não julgarmos as coisas erradas, elas vão ser ensinadas erradamente. Então, é importante ver que aqui, quando o profeta vai falar, ele fala contra o altar, não contra as pessoas que estavam servindo no altar. Mas falando contra o altar, as pessoas iam ver que estava errado aquilo e sair daquela situação. Pelo menos deveriam. Na prática, o que a gente vê no dia a dia é que a maioria fica presa a esses sistemas mais por afeição a outras pessoas que estão lá e que não têm o mesmo exercício dela. Então, ela fala, é melhor ficar aqui porque aqui eu me conhece, eu vou para um lugar que ninguém me conhece, como se fosse assim, nós tivéssemos a autonomia de, depois de ser salvo, escolher onde se reunir. E nunca Deus deixou, em nenhuma das épocas, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, ele deixou para a escolha do homem ir aonde ele quer ir. O que eu estou dizendo com isso? Muitos já devem ter ouvido pregações ou folhetinhos de evangelho, que pregam o evangelho, que no final fala assim, agora que você confessou Jesus como seu Salvador, procure o lugar mais próximo da sua casa, onde a Bíblia é pregada e qualquer denominação. Eles se dizem não denominacionais, né, que eles não querem chamar, mas muitos abertamente falam, e venham aqui, porque aqui é só aqui que você é salvo. Algumas denominações fazem, inclusive, isso, dizendo que a verdade, a graça só tem ali. Saiu dali, é apostasia e está condenado. Então, nós temos que ter um pouquinho de exercício, ou muito exercício, para tomarmos essa atitude de sair do meio, e essa objeção que fazem convenientemente, falar, nós não devemos julgar nossos irmãos, não é julgar irmãos que nós estamos julgando a doutrina que é errada e aconselhando o irmão a sair. Agora, se ele resiste e se sente confortável lá, é entre ele e Deus. Agora, nós nunca podemos realmente julgar nossos irmãos no sentido de julgar os intentos do coração. Só Deus pode julgar os intentos do coração de um homem, porque só Deus conhece o nosso coração. Nem nós mesmos conhecemos o nosso próprio coração. Por isso que a palavra de Deus diz que é uma faca de dois gumes, que penetra entre as juntas e os ligamentos e está apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. O que é isso? A palavra de Deus, ela é capaz de mostrar. Muitas vezes nós estamos lendo a palavra quando você lê que fala, olha, eu estava fazendo isso. Ela serviu para mim. Ela, como uma espada, ela serviu para dissecar os intentos do meu coração e os desejos ocultos ou velados que às vezes a pessoa tem, né? Que muitas vezes nem percebem que estão fazendo isso, mas a palavra de Deus dá essa luz para nós. Só que aí. Então a gente vai ver o 2 agora, que é separar não está demonstrando amor. Ele diz assim: alguns cristãos pensam que separar-se de outros crentes que têm opiniões diferentes é extremo demais e não está demonstrando amor. A Bíblia, no entanto, diz que a melhor maneira de mostrar amor aos filhos de Deus é por meio de nossa obediência pessoal a Deus, que diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João 5, 2 a 3. Perguntamos: o que é mais importante? Obediência a Deus, que é uma demonstração de nosso amor a Ele, ou permanecer em uma posição não bíblica porque queremos mostrar amor às pessoas que estão ali? Desobedecer à Escritura não é amor. Uma coisa é estar
uma assim chamada organização eclesiástica por ignorar a ordem bíblica de Deus, e outra é permanecer ali quando conhecemos melhor a ordem de Deus. Não devemos colocar o povo de Deus adiante do Senhor. Ele deve vir primeiro. O Senhor Jesus disse: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O terceiro que ele traz aqui do 7 é: Nossa igreja está crescendo. Outros respondem a essas coisas dizendo: Mas nossa igreja está crescendo. Isso prova que Deus está abençoando. E se Deus está abençoando, não poderia estar errada, porque eu deveria me separar de algo que Deus, obviamente, está abençoando. O problema aqui está em definição do que é crescimento. Quando as pessoas falam de crescimento, geralmente se referem ao aumento de números ou pessoas. A Bíblia, no entanto, fala de crescimento como sendo o desenvolvimento e maturidade espiritual do crente. Crescimento em número não é sinal de aprovação ou bênção do Senhor. É uma suposição relacionar o aumento das pessoas à bênção de Deus. Se assim fosse, então a Igreja Católica Romana seria a denominação que Deus aprova, pois ela se gaba de ter o maior número de fiéis dentre todas as igrejas. As testemunhas de Jeová se orgulham de um crescimento fenomenal em números. Isso significa que Deus está abençoando-os? A palavra de Deus diz que o único tipo de pessoa que aumentará em número no testemunho cristão nos últimos dias são homens maus e enganadores, e os muitos que os seguirão. Por nos vangloriar de um grande número de pessoas, poderíamos, sem querer, nos identificar com o erro do qual a Escritura nos adverte que surgiria na igreja nos últimos dias. Nem sempre é esse o caso, mas isso deveria nos impedir de querer nos vangloriar dos números. Está claro na Escritura que os crentes fiéis e piedosos diminuirão à medida que os dias ficarem mais sombrios. Num sistema de coisas amplamente apoiado por doações e ofertas da congregação, os números são importantes para as organizações eclesiásticas. Mas Deus não está preocupado com números como estão os homens. Isso é visto nas poucas ocasiões em que os números são mencionados no livro de Atos. Simplesmente diz: E chegou o número desses homens a quase 5.000. E o segundo diz: E eram todos cerca de 12 homens. O tipo de crescimento que Deus está procurando em seu povo redimido é o crescimento em maturidade espiritual. Se visitássemos uma assembleia de cristãos que contivesse um certo número de pessoas e retornássemos um ano depois para ver que havia realmente aumentado em sua apreensão do Senhor e seu amor uns pelos outros, poderíamos dizer com razão que essa assembleia estava crescendo, mesmo tendo o mesmo número de pessoas. Nesse contexto, perguntamos: quanto crescimento há entre os das várias denominações, visto que o conhecimento da verdade de Deus é um teste da maturidade espiritual de uma pessoa? Será que os cristãos nas igrejas denominacionais receberiam a verdade da igreja quanto à sua ordem e função como encontrada na Escritura, se foi colocada diante deles? Esse é um ponto importante, né? As denominações têm uma preocupação de aumentar o número, né? Para eles importa o número de pessoas. Quanto mais pessoas lá, mais vai dar a impressão de que está sendo abençoada e tudo mais. Mas
nunca no propósito de Deus era ter um grupo cada vez maior de pessoas, mas aqueles que fossem reunidos para o nome do Senhor, que como um todo crescessem juntos. Porque nós vemos claramente Paulo ensinando isso, que todos cresceríamos com o auxílio de toda a junta e ligadura, nós poderíamos crescer no conhecimento. O crescimento da Assembleia deve ser uma coisa juntos, não individualmente, né? Ou dentro de um círculo só. Aquele círculo ali é os mais avançados e tudo mais. Não, não é assim. Na realidade, o número só serve para uma coisa: ter cada vez mais gente, aumentar a coleta, né? Então, a coisa volta outra vez ao mesmo sentimento que nós vemos hoje. Infelizmente, a cristandade hoje é vista por maus olhos por muitas pessoas no mundo, porque fala, eu ligo a televisão lá, tudo que você vê o pastor é dando o número da conta e pedindo dinheiro, sabe? Parece o pessoal do YouTube que fica falando, dá um like aí, porque cada like que você dá, ele vai ganhar um dinheirinho. Então, sabe, é uma coisa que nós temos que entender, que o crescimento que Deus está interessado para a igreja é o crescimento espiritual dela como um todo, não o crescimento em número, porque é muito contrário o que vai acontecer. Com o passar do tempo, tende a diminuir cada vez mais o número de pessoas que estão interessadas em ouvir a verdade, pelo próprio mau testemunho que nós damos. E fazemos parte do problema. Então, não podemos ignorar isso, falar, não, deixa do jeito que está, eu vou continuar lá onde eu estou, porque está crescendo, está sendo abençoado. Como ele falou, se volume de pessoas fosse bênção, então nós poderíamos pensar que essas denominações gigantescas aí que têm membros que fazem templos que cabem 5.000 pessoas no auditório, que é mais um teatro do que um local de reunião, nós podemos entender que alguma coisa não está batendo aí, né? Na verdade, que crescimento eles estão tendo? Isso, irmãos, é o testemunho que eu ouço frequentemente de pessoas que vêm reunir, que estão lá nas denominações, ouvem sobre a verdade, quer conhecer e vêm, sentam ali numa reunião de estudo e quando se levantam falam, olha, eu estive tantos anos lá na denominação, nunca tinha ouvido uma coisa assim. Só ouvia ou de expulsar demônio, ou de falar socialmente, do evangelho social, de prosperidade, ou de curas, ou de essas coisas. Ou de apenas discursos bonitos, emocionantes, regados a uma boa música que tocasse na alma, para que ficasse arrepiado de ouvir aquelas coisas, mas esse nunca foi o propósito de Deus. Então, o fato de estar crescendo não quer dizer que é bênção. Ao contrário, cada vez nós vemos que tem aumentado o número daqueles que estão sendo enganados. Agora a gente vai ler o quarto. Deus está usando as denominações. Alguns cristãos dizem, mas ainda não acho que seja errado adorar com um grupo de crentes em sua denominação apenas porque a ordem de coisas ali não exista na Bíblia. Afinal, Deus está usando essas igrejas denominacionais. As pessoas estão sendo salvas e os cristãos estão sendo abençoados ali. Se Deus as usa, elas não poderiam ser tão ruins a ponto de dever me separar delas. Embora possa parecer que Deus esteja usando as igrejas denominacionais e não denominacionais, nos apressamos a dizer que não são as denominações feitas pelo homem que ele está usando. É a sua palavra que ele está usando. A Bíblia diz: a palavra de Deus não está presa. Deus pode e usa sua palavra para abençoar onde quer que seja ministrada. Quando um assim chamado pastor ou ministro prega a palavra e ministra a verdade da palavra à sua audiência, o Espírito de Deus a tomará e a aplicará ao coração e consciência daqueles que estão lá. Pessoas são salvas nesses lugares.
Não há dúvidas de que isso acontece. No entanto, o fato de Deus estar salvando pessoas nessas igrejas não significa que ele está aprovando aquela ordem feita pelo homem, que é contrária à sua palavra. Ele nunca aprova algo que contradiz sua palavra. Uma pessoa pode levar a palavra de Deus para um lugar ímpio, como um bar ou um botequim, e o Espírito pode usá-la para a salvação de alguém. Mas isso significa que Deus está usando bares? Isso não justifica a existência deles. Este é um exemplo extremo, é claro, mas ilustra nosso argumento de que Deus pode usar sua palavra em qualquer lugar, mesmo em um lugar ímpio. Enquanto Deus está usando sua palavra onde quer que ele queira, os cristãos não são livres para andar aonde quiserem. Se quiserem a aprovação do Senhor, se quiserem a aprovação do Senhor, devemos andar de acordo com o caminho que Deus nos indicou em sua palavra. Devemos amar todo o povo de Deus, mas nossos pés devem permanecer no caminho da obediência à palavra de Deus, que nos chama à separação da desordem que o homem trouxe à casa de Deus. Só porque há bênção visível em algum sistema ou denominação, não significa que somos liberados de nossa responsabilidade de andar na verdade da palavra de Deus. Não podemos, com razão, abandonar o caminho da obediência e estar em comunhão com algo que sabemos que é contrário à Escritura. Deus nunca não é o autor das denominações, né? A denominação é uma coisa do homem. A carne é que vem com ideias e cria denominações e cria religiões e tudo mais, né? O fato de Deus usar a palavra, o homem é salvo pela palavra. A palavra de Deus que comunica vida ao homem por meio da palavra e o Espírito Santo agindo, é a semente divina implantada no homem para que haja um novo nascimento, né? Que é a vivificação que fala em Efésios 2. Estando mortos em vossos delitos e pecados, fostes vivificados. Essa vivificação é a comunicação de vida que Deus faz ao homem, e isso é por meio da palavra. Então, a gente sabe, conhece muitos relatos de coisas, de pessoas que foram salvas, você fala, realmente é a palavra de Deus. Se conta existia um pregador, e ele tinha um problema sério, isso daí é narrado nos livros, eu li uma vez isso. Ele tinha um problema ele tinha dificuldade de falar, era gago. Então, antes dele ir falar lá, pregar o evangelho lá, dar os seus sermões, ele ia num lugar, assim, num terreno baldio, ele morava nos arrabaldes, assim, fora da cidade, né? Era um sítio, ele ia lá e falava, abria e falava alto, né? E ele falava os versículos, lia alto os versículos, tudo, e pregava o evangelho para se soltar. E depois, quando tivesse que se apresentar diante das pessoas que ia pregar, ele já tinha treinado isso, né? Ele fazia exercícios para poder falar melhor. E se narra que uma vez houve um prisioneiro que fugiu da cadeia e foi se esconder no meio das árvores, bem no local onde ele foi lá e começou a falar, pregar o evangelho para ninguém, né? Ele estava pregando o evangelho para treinar. E essa pessoa, ouvindo isso daí, ela creu e se entregou, e se arrependeu e foi salva, né? Então, foi a palavra de Deus, na realidade, que salvou, não é o pregador que salvou, foi a palavra de Deus. Nós nunca salvamos ninguém, nós pregamos a palavra, bem abençoado, bendito os pés daquele que prega o evangelho, mas é porque ele sai andando e pregando, mas quem dá a vida é Deus, né? Um é que semeia, outro que rega, mas quem dá a vida, quem dá o crescimento é Deus. Então,
nunca pensar de que, porque no meio das denominações as pessoas se salvam, então está certo as denominações. Não, eles se salvam porque é a palavra de Deus que estão falando. Ainda que em fraqueza, é a palavra de Deus, né? Ainda que no meio do erro, é a palavra de Deus que continua sendo a mesma ontem, hoje e eternamente. Não vai mudar nunca, né? Só isso. Agora a gente vai para o quinto. Posso fazer muitas coisas boas onde estou na minha denominação. Outros podem dizer: eu sei que existem algumas coisas que não estão exatamente corretas na minha igreja, mas por que deveria deixar muito do que acho bom por causa de algumas coisas que não são consistentes com as Escrituras? Além disso, sinto que posso fazer muito bem em ajudar as pessoas de lá. Se eu for embora, não poderei fazer isso. Essa é uma desculpa comum, e geralmente é essa que os pastores e ministros que lideram as congregações apresentam para continuar com a ordem não bíblica em suas igrejas. Muitos acham que, ao permanecer em comunhão com os que estão em suas igrejas não bíblicas, terão uma esfera mais ampla para servir ao Senhor. Como diz o velho ditado: se você quiser pescar, você precisa ir aonde os peixes estão. Se voltássemos à figura que o apóstolo Paulo usou dos vasos na grande casa, veríamos que não se trata de saber se os vasos de honra, misturado com os vasos de desonra, poderiam ser usados pelo mestre. O ponto é que eles não podem ser usados para tudo o que o mestre possa precisar fazer. Uma vasilha suja em sua casa é útil para alguns trabalhos. Por exemplo, se você tivesse que trocar o óleo de seu carro com uma vasilha que não estivesse limpa, seria suficiente. Mas uma vasilha limpa pode ser usada para qualquer finalidade. Este princípio é o mesmo em relação ao serviço na casa de Deus. Uma pessoa pode não ser um vaso limpo por causa de suas associações, mas ainda pode ser de ajuda para alguns. No entanto, o exercício de 2 Timóteo 2, 21 deve ser um vaso preparado para toda a boa obra. Alguns podem sentir que estamos falando depreciativamente dos cristãos que estão associados às igrejas, insinuando que eles não são limpos. Não falamos depreciativamente dos cristãos, estamos simplesmente declarando o que a Escritura diz. É a Escritura que diz que uma pessoa não é um vaso santificado, até que tenha se purificado da mistura existente na casa de Deus, separando-se dos vasos nela. Alguns podem perguntar: que serviço o Senhor gostaria que fosse feito que ele não pudesse chamar alguém de uma denominação para fazê-lo? Para ilustrar nosso argumento, suponha que há alguns cristãos que estão sob exercício de alma quanto à verdade de como Deus gostaria que estivéssemos reunidos para adoração e ministério. O Senhor poderia chamar alguém dos sistemas denominacionais para lhes apresentar o padrão bíblico para adoração e ministério? Mesmo que alguém associado às igrejas soubesse a verdade sobre esse assunto, ele provavelmente não gostaria de falar sobre isso, porque isso apenas o condenaria. E mesmo que tentasse explicar, estaria se condenando por não fazer aquilo que estava dizendo para a outra pessoa fazer. Suas palavras seriam vistas como se ele estivesse zombando da verdade e, portanto, não teriam poder para libertar uma pessoa de tal posição. Não há dúvida de que uma pessoa pode fazer algo bom nas igrejas. Eldade e Medade são figuras disso no Velho Testamento. Eles permaneceram no arraial de Israel quando o Senhor os chamou para fora dele para si mesmo. Eles estavam sendo úteis no arraial, mas quando o Senhor disse explicitamente: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, teria isso sido a voz mais alta para eles? Outro exemplo é Noemi, na terra de Moabe. Ela foi
uma ajuda para Ruth, na medida em que Ruth se converteu dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas isso não justifica Naomi de estar lá. Ela não deveria estar lá desde o início. O Senhor poderia ter levado Ruth ao conhecimento do único Deus verdadeiro sem que Noemi estivesse numa posição onde ocorreriam comprometimentos. A Escritura diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Isso significa que obedecer é nosso primeiro dever e deixamos o resto com o Senhor. O Senhor considera a obediência mais importante do que prestar algum serviço a Ele. A maior ajuda que podemos ser para os que estão misturados na confusão da grande casa é nos desvencilhar dela e então tentar ajudar outros. O irmão W. Potter disse que nossa primeira responsabilidade é cuidar dos princípios e Deus cuidará das pessoas. Bellet disse que se virmos alguém preso em uma vala, não devemos entrar na vala para ajudá-lo a sair dela. Poderíamos acabar presos a nós mesmos. Em vez disso, devemos estar em terreno firme e tentarmos ajudar o outro a sair. É o mesmo nas coisas divinas. Irmãos, irmão meu, sobre a questão da palavra, voltando àquele outro motivo lá, em Filipenses 1, de 15 a 18, interessante, sobre a questão da palavra que o irmão explicou. Filipenses quanto, irmão? 1, 15 a 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O sexto, ele diz assim: não devemos deixar nossa congregação. Outros dirão: a palavra de Deus nos exorta a não abandonar a nossa congregação. Se eu me separar da minha igreja, não estaria obedecendo a este versículo na Escritura. Sim, a Bíblia nos diz para não abandonar nossa congregação, isso é verdade, mas não precisamos pertencer a uma denominação não bíblica ou a uma comunhão não denominacional para obedecer a essa Escritura. O Senhor Jesus disse: pois onde dois ou três são colocados juntos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Que é Mateus 18:20, que eu acho. Nota do tradutor. Foi usado o verbo ser, ou são colocados, e não o estar, como na maioria das traduções bíblicas em português de Mateus 18:20, pois ser indica
uma propriedade ou uma característica permanente do sujeito, ao passo que estar indica um estado transitório. O sentido desse Mateus 18, 20, muitas vezes as pessoas confundem, não entendem direito, porque nas nossas versões fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali eu estou no meio dele. É como se a decisão de estar juntos fosse das pessoas. As pessoas combinaram de estar juntas naquele lugar. E, na verdade, pela tradução do que o Darwin faz, esse tempo de verbo que fala ali é um tempo de verbo que não existe no português. É um tempo em que uma conjugação em que a ação não parte das pessoas, mas de alguém de fora que faz eles se reunirem ali e ele se coloca no meio. Então, o porquê, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o correto seria onde forem reunidos 2 ou 3 ao meu nome, eu estou no meio deles. For reunido, esse ser reunido é um ato de uma pessoa fora de tudo isso daí. Não é as pessoas, os 2 ou 3 que decidem se reunir, aí o Senhor se coloca no meio. Isso porque, se fosse isso a definição de uma assembleia, então, sim, daí eu concordaria que cada pessoa no mundo que chamasse 2 ou 3, falasse, olha, vamos reunir aqui em nome do Senhor, e por causa dessas pessoas concordemente fazer isso, o Senhor ia se colocar no meio, a ação era das pessoas. E então, o Senhor estava sendo apenas comandado pela ação de 2 ou 3. E, na realidade, não é isso que acontece. É o Senhor que junta 2 ou 3 ao seu nome e se coloca no meio deles. Porque onde forem colocados 2 ou 3 reunidos ali no meu nome, aí eu estou no meio deles. Esse ser colocado vem da parte de Deus, é uma ação de Deus, né? Muitos não entendem isso e acham que a gente está indo além da interpretação, ou usando esse Mateus 18, 20, fora do contexto, ou fazendo uma interpretação pessoal. Mas a palavra mostra claramente que isso era uma coisa que não dependia das pessoas. Veja em Atos, e eram acrescentados, todos que criam eram acrescentados à igreja. Veja que não é eles que se acrescentavam, eles eram acrescentados. O que significa isso? Que Deus os ajuntava naquele. Depois o homem veio fazer divisões e agora cada um clama, não, mas o Senhor está no meu meio também, não, mas o Senhor também está, porque eu estou reunido, eu resolvi de reunir ao nome do Senhor. Não é isso. Esse testemunho de 2 ou 3, o Senhor no meio, é uma ação que parte de Deus. Por isso que ele está chamando saída do meio deles, né? Ser separado dos vasos de desonra, para ser um vaso útil que o Senhor possa reunir para estar no meio. Porque em desobediência ele não faria isso. Só isso, irmãos. Agora a gente vai para o 7º. Separar-se de outros cristãos quebra a unidade do Espírito. Para muitos crentes, honestos e sinceros, parece inconcebível que um cristão se separe de outros cristãos, especialmente quando um dos principais conceitos da comunidade cristã é que somos todos uma grande família onde a união e a comunhão feliz devem existir. Na mente deles, separar seria quebrar essa unidade. De Efésios 4:3. É importante entender que nenhum cristão de mente correta e de coração verdadeiro quer se separar de outros cristãos, pois é normal e correto amar toda a família de fé. No entanto, o amor ao Senhor Jesus e o desejo de agradá-lo levam os cristãos de coração verdadeiro a se separarem do que é uma desonra para ele. Mesmo que nos doa nos separar de nossos irmãos, precisamos nos separar daquilo que desonra a Cristo. O que é devido a ele deve ser
precedência. Deve ter precedência. O problema com essa ideia de manter a unidade a todo custo é ver apenas um lado da verdade sobre o assunto. Se virmos apenas um lado das coisas que falam da unidade cristã sem o lado que fala da separação do mal, os fiéis ficariam deixados numa senda em comunhão com o mal, sem esperança e sem qualquer recurso. Eles ficariam no apuro de ver a ordem de Deus em sua palavra, mas seriam incapazes de praticá-la, porque a questão da unidade demanda que eles fiquem com outros cristãos em suas posições não bíblicas. Eles teriam de permanecer em comunhão com aquilo que sabem ser contrário à palavra de Deus, e isso daria a eles uma má consciência. E para eles seria um caminho de desobediência, pois para quem sabe fazer o bem e não o faz, para esse é pecado. Consequentemente, para todo cristão exercitado, seria uma constante aflição em sua alma. Felizmente, podemos dizer que é um falso princípio guardar a unidade à custa da santidade e da obediência. Isso nunca é o caminho de Deus. A verdade é que o princípio divino de unidade só pode ser praticado corretamente em separação do mal. John Nelson Darby disse: o próprio Deus deve ser a fonte e o centro da unidade, e que somente ele pode estar em autoridade ou distinção. Qualquer centro de unidade fora de Deus será uma negação de sua divindade e glória, como o mal existe. Sim, é a nossa condição natural. Não pode haver união da qual o Santo Deus seja o centro e o poder, senão pela separação do mal. A separação é o primeiro elemento de unidade e união. Portanto, hoje em dia, quando a ruína e a confusão permeiam o testemunho público da Igreja, as coisas que pertencem à unidade só podem ser praticadas em um testemunho remanescente. Este é um princípio bíblico e uma provisão de Deus que Deus fez para que pudéssemos praticar toda a verdade. Isso pode ser visto seguindo o curso descendente da história do testemunho cristão, conforme descrito nos discursos do Senhor às 7 igrejas de Apocalipse 2:3. Chegou um ponto em que o Senhor não reconhecia mais a massa da profissão cristã, e a partir de então passa a ocupar-se com um testemunho remanescente. Ele distingue um remanescente falando: digo a vós e aos restantes, o remanescente. E é com eles que o Senhor se concentra seus tratamentos a partir daí. A razão para isso é que o estado da igreja chegou a tal ponto que mais nenhum remédio houve. A partir desse ponto, uma mudança acentuada ocorre nos caminhos do Senhor com a igreja. Isso é indicado pelo chamado para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Passa a ser dado após a promessa ao que vencer, em vez de precedê-la, como foi o padrão até esse ponto. Nas palavras do Senhor para as 3 primeiras igrejas, a recompensa ao vencedor foi colocada diante de toda a igreja, porque o Senhor ainda estava tratando com ela como um todo. Mas depois desse ponto, isso é abandonado. A chamada para ouvir o que o Espírito diz às igrejas é dada apenas a um remanescente de crentes, porque somente eles ouvirão e vencerão. Walter Scott disse que a razão dessa mudança é que a massa pública da profissão cristã é considerada incapaz de ouvir, de se arrepender e de praticar a verdade. William Kelly disse: desde então, o Senhor coloca a promessa ao que vencer em primeiro lugar, e isso porque é inútil esperar que a igreja como um todo a receba. Só um remanescente será vencedor, e a promessa é para eles. Quanto aos outros, está tudo acabado. Portanto, como esse é o caso, não podemos esperar, em nossos dias, praticar o princípio de unidade de Deus com a profissão pública como um todo, mas em um testemunho remanescente. Na realidade, qualquer que se una
a uma denominação em particular em detrimento de outras, na verdade, não tem base alguma para criticar aqueles que desejam se separar das denominações, pois ele fez a mesma coisa. Ele se limitou a uma denominação, mas, ao fazer isso, se separou das outras, pois uma pessoa não pode ser batista e presbiteriana ao mesmo tempo. Por isso, ao juntar-se a uma denominação de sua escolha, ele, por esse fato, fez com que não estivesse em comunhão com nenhuma outra, e, portanto, poderia ser acusado de não andar em unidade. Portanto, quem argumenta sobre esse ponto precisa primeiro praticar a unidade que ele diz estar guardando. Isso seria a confusão que fazem entre união e unidade. As duas coisas não são iguais. Uma união não é uma unidade. O irmão dá um exemplo: se você pegar dois gatos e amarrar os dois pelo rabo, você uniu esses dois gatos, mas certamente eles não são uma unidade, porque eles vão querer cada ir para um lado, né? Mas eles estão presos apenas pelo rabo, né? Então vai ser uma briga constante, um brigando com o outro, querendo cada um ir para um lado, né? Então, união é você juntar ideias diferentes, discordâncias, e falar, não, vamos ficar em prol de uma união, de mostrar que somos um, vamos ficar tudo junto, né? Nós somos um só, tá tudo bem, nós estamos preservando a unidade. Isso não é preservar a unidade, isso é apenas unir coisas diferentes, coisas que são antagônicas, né? Então, a unidade do Espírito, quem mantém, nós podemos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, e nunca sacrificar a verdade em prol de uma união. Falar, olha, é melhor ficar unido, esquecer nossas diferenças, ainda que elas sejam grotescas, né? Por exemplo, eu querer dizer que não tem problema nenhum eu ficar com aqueles irmãozinhos daquela denominação que acha que tem que guardar os 10 mandamentos, entendeu? Porque, na verdade, não está aí os 10 mandamentos na Bíblia mesmo, talvez a gente tenha mesmo que suportar eles, né? São fraquinhos. E quando Paulo fala claramente aos Gálatas que se alguém acrescentar a lei, a graça, você não tem nenhum nem outro. Você caiu da graça, né? Então, não é questão apenas de ajuntar porque é cristão, mas a verdade tem que ser o que nos une. Então, isso é unidade, quando está junto por causa da pessoa que está envolvida nisso e o Espírito que nos une, ou porque cada um que crê em Jesus como seu Salvador não recebe um espírito diferente, é o mesmo Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo quando cremos, recebemos o Espírito Santo. E aí, então, você não vai ficar nessa falsa unidade, que na realidade é mais uma união de várias coisas e que são antagonistas e vão viver brigando, né? Nunca vai ter um paz aí. Há necessidade de manter a verdade em amor, mas nunca sacrificar, por causa do amor, sacrificar a verdade, ou de manter uma paz aparente. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas usam muito isso hoje, para falar, mas aí nós não estamos mantendo o espírito, né, a unidade do espírito. Mas é no vínculo da paz que você está mantendo essa unidade, ou é em detrimento de uma paz? Nós vamos ter uma unidade, mas tem divergências. Então, não está correto. Realmente é difícil, é um exercício que tem que se ter, tem que entender e saber que não é caminho fácil, não. Se separar, muitas vezes, você deixa pessoas que você ama lá, que você... parentes ou pessoas que você tem afeição especial, sentimentos, por exemplo, só para vocês entenderem. Geralmente, a pessoa que nos prega o Evangelho, por meio de quem eu ouvi o Evangelho, se tem uma certa consideração. Foi aquela pessoa que me pregou. Sei que não foi ele que me salvou, foi a palavra de Deus. Mas a pessoa, você tem um apreço, é aquela pessoa que te ajudou desde o começo, te incentivando, mostrando a verdade, trabalhando. Se tem uma coisa. E, de repente, se descobre que aquele meio ali tem erros ali, básicos de doutrina, que você não pode continuar, você vai ter que se apartar e essa pessoa vai ficar lá.
Então, os sentimentos, afeições pessoais são envolvidas nisso. Não devemos pensar nunca assim. A unidade do Espírito se mantém no vínculo da paz. Vamos ver se é o sétimo ponto do 7 que ele citou, né? E a gente está agora 9h22. Como é que os irmãos estão aí? Compreenderam bem? As irmãs, tem alguma dúvida? A gente poderia aproveitar esse restinho de tempo para tirar alguma dúvida. E a próxima semana, se o senhor permitir, a gente partir do outro ponto já que ele vai tratar. Welton, você pode colocar o link desse site nos comentários, por favor? Certo, Fernando? Eu vou pedir Eric para pôr aqui. Consegue pôr? Obrigado. Então, irmãos, não tendo perguntas, a gente poderia deixar esse outro parágrafo. O que você acha, Lineu? Para a gente, para a próxima semana, ou a gente, como é pequeno também? Próxima semana, né? Já está uma hora e meia já, né? Ok, Pode continuar a partir do próximo assunto, né? isso. Então, eu vou deixar aqui já gravado para a gente poder ler na próxima semana, se o senhor permite. Eu vou pedir Dal para tirar a gravação aí.